Bom, depois da gente ter visto um pouco sobre a variância na parte passada, agora a gente vai falar sobre concentração de parâmetros combinatórios. E o caso mais típico disso é exatamente o exemplo que a gente deu, não é isso? A gente tem sec de uma bola branca, uma bola preta. Então a gente espera, né, que o número de bolas pretas numa sequência de tamanho n, né, é n sobre 2. E a gente viu que a variância dessa mesma coisa, né, do número de bolas pretas numa sequência de tamanho n, é n sobre 4. E a variância é o quadrado do desvio padrão. É isso? Então, o desvio padrão de fato, né, corresponde a raiz de n sobre 2. O que quer dizer que a variância tem uma escala muito menor do que o valor esperado. E, portanto, a gente poderia imaginar que essa distribuição, não é isso? A distribuição tem uma média e tem uma variância. Então, e a gente tem uma ideia que mais ou menos uma boa parte dos casos vai estar entre, né, 2σ e que vai ter um monte de casos se a gente estiver nesse intervalo de 4σ e por aí vai. Então, isso pode ser dito de uma forma bastante rigorosa, mas nesse caso, não é isso? Essa escala que a gente está fazendo é uma escala muito ruim, porque na verdade, né, a média é n, que a gente pode pensar que é um número grande, se a gente fizer uma sequência de tamanho 1000, não é isso? Então, para não usar 1000, porque é difícil de tirar a raiz quadrada de 1000, eu vou pegar n igual a 100. Então, se você fizer uma sequência de 100 caras ou coroas, você espera ter 50 caras e 50 coroas, e você espera que a variância disso sejam 5. Então, você... E aqui espera é um termo meio ruim, não é isso? Então, o que a gente imagina é que, em muitos casos, a cara e coroa vão aparecer, não é isso, entre 45 e 55, e quase todos os casos vão estar entre 40 e 60, né? Que corresponde exatamente àquele caso. E aí, se você for pensar, né, se o sigma é 5 e o m é 50, né, isso é 1/10. Então, 1/10 nessa escala, não é isso? M menos sigma e m mais sigma está bastante perto de m, né? E é claro que isso só fica pior se a gente for para um n maior. Então, se o n fosse, em vez de 1000, fosse 10.000, se você lançar 10.000 caras e coroas, você continua esperando que a metade disso seja caras e coroas, mas agora a variância é apenas 50. Então, a variância ficou 1/100º da média. Então, de novo, né, o que você poderia imaginar, claro que aqui eu tenho que fazer um eixo, né, para a gente ter essa nossa nova média. Se a nova média está aqui, agora é 1/100º da amplitude. Então, 1/100º da amplitude é uma coisa minusculamente pequena assim. Então, aqui a gente pode esperar que tenha uma certa distribuição assim. Aqui a gente vai esperar que a distribuição seja uma coisa bastante mais fina, né? 10 vezes mais fina, né? Se você olhar para a escala. Claro que a variância absoluta ficou maior, mas relativamente ficou menor. Então, é um pouco isso que essa parte de concentração de parâmetros combinatórios vai dizer para a gente. E eu vou continuar no nosso exemplo, né, que a gente viu, porque ele é bastante ilustrativo, né? Então, um resultado interessante que a gente pode começar a pensar é essa questão da mudança de escala. Então, se a gente diz,
eu espero ver 50 caras ou 5.000 caras, o que talvez seja interessante de ver são coisas da forma, né, qual é a variação, digamos assim, percentual que a gente está submetido. Então, sigma dividido por m é uma espécie de parâmetro de quão proporcionalmente a gente está variando. E aí, para a gente entender esses exemplos, né, eu queria começar pedindo para vocês pensarem, não é isso? Qual é a probabilidade, não é isso, de um lançamento de N moedas ter N sobre 2 mais K coroas. Claro que essa probabilidade é a mesma coisa com N sobre 2 menos K, mas isso daqui é um exercício de combinatória não analítica. E o segundo exercício, que é bem mais difícil, é a mesma coisa, mas é ser maior ou igual a mesma coisa. Então, esse daqui é exatamente, né? Esse aqui é maior ou igual. Então, o primeiro é fácil, o segundo é um pouco mais difícil e eu não necessariamente quero que vocês achem a resposta, mas pensem como é que vocês fariam essa conta. E por que eu pedi para vocês pensarem nessa conta? É que a gente vai fazer algumas estimativas. Então, a primeira estimativa que eu quero fazer é a seguinte. Qual é a probabilidade de você pegar uma variável aleatória e a distância da média ser maior do que um desvio padrão? Bom, igualdade para uma variável aleatória qualquer, né, que é o que a gente está fazendo. E aqui, de novo, né, m é a média e sigma ao quadrado é a variância. Então, essa probabilidade é muito difícil de calcular, mas a gente pode ter uma ideia do que ela é. Então, só para voltar, bom, já que eu dei a média, eu dei a variância, deixa eu introduzir uma coisa que tem a ver com a variância bem mais de perto. Eu vou elevar ao quadrado os dois lados da equação. E é claro que a probabilidade de uma coisa ser maior que a outra, do que o quadrado seja maior que o quadrado da outra, como todo mundo é positivo, então isso aqui é importante, né? Todo mundo é positivo. É por isso que tem esse valor absoluto legal aí. É a mesma coisa. E aí, eu vou fazer uma observação bastante simples. A probabilidade disso daqui ser maior ou igual do que sigma é o que? Eu vou essencialmente somar 1, certo? Para cada caso em que x menos m ao quadrado é maior que sigma ao quadrado. Então, esses casos, não é isso? Você pode somar em todos os x tais que módulo de x menos m é maior. Deixa eu botar os quadrados aqui e eu vou somar 1 para isso. Só que como eu estou calculando uma probabilidade, eu não vou somar 1, né? Eu vou calcular a probabilidade desse evento x, certo? Então, deixa eu trocar minha variável, né, por esse x. Então, eu estou somando as probabilidades que tem aqui. Mas esse 1 é importante, porque 1 vezes p de x. Porque agora eu vou fazer uma malandragem, que é um truque. Um truque que muita gente fez. Então, esse truque tem dois nomes, bastante associados, né? Dois russos, Markov e Chebyshev. Que é dizer que 1
Nesse caso, então deixa eu pintar isso daqui, né? Especialmente para a gente ver. Então, por conta disso, a gente pode escrever que a soma em x tal que... Deixa eu continuar aqui com x menos m ao quadrado é maior que sigma ao quadrado. E eu vou trocar o 1 por x menos m ao quadrado sobre sigma ao quadrado. Afinal de contas, se era maior, eu estou trocando, eu posso trocar essa soma, e aqui esse igual não é mais igual, é um menor ou igual. Opa, aqui era p de x. Muito bem, então, o que a gente obtém com isso? Isso sai 1 sobre sigma ao quadrado, somatório em x tal que x menos m ao quadrado maior que sigma ao quadrado, e aqui fica x menos m ao quadrado p de x. E agora a gente faz outra desigualdade, quer dizer, eu vou ignorar esse tal que, vou somar em todos os x, então se eu vou somar em todos os x, eu estou somando uma coisa positiva, de novo a importância das coisas positivas aqui, isso vai ser menor ou igual do que o quê? 1 sobre sigma ao quadrado, somatório em todos os x, x menos m, p de x. E esse último termo aqui é justamente, aqui o quadrado, desculpa, é justamente a variância de x, certo? É a média do desvio quadrático médio. É a média do desvio quadrático. Então, isso daqui dá 1 sobre sigma ao quadrado vezes sigma ao quadrado. Então, a gente descobriu que a probabilidade de alguma coisa é menor do que 1. O que pode parecer bastante frustrante, porque afinal de contas, né, a gente fez tanta conta para descobrir que uma probabilidade era menor ou igual do que 1, não precisava. O que é importante nessa dedução é que tem um lugar que a gente pode fazer uma modificação, certo? E eu vou fazer essa modificação aqui em vermelho, é que eu vou botar um t na frente do sigma. E aí esse t vira t ao quadrado aqui. Aqui a gente tem um t ao quadrado. Aqui a gente tem um t ao quadrado. Aqui a gente tem um t ao quadrado, um t ao quadrado. E aí, t ao quadrado, t ao quadrado. E perceba que quando a gente ignorar o termo, a gente continua somando em todo mundo, mas a gente ganhou um t ao quadrado no denominador. E, portanto, é isso, a grande desigualdade é que a probabilidade de você se afastar mais do que t desvios padrões é menor ou igual do que 1 sobre t ao quadrado. É por isso que essa desigualdade é importante. Essa desigualdade é conhecida como desigualdade de Chebyshev. O truque que eu fiz aqui no meio, ele é conhecido também como desigualdade de Markov, porque dá para fazer coisas parecidas com isso. E, aliás, né, uma coisa para vocês pensarem aqui é que eu não usei muitas propriedades. Então, você poderia pensar que dá para generalizar essa fórmula fazendo a seguinte conta. A probabilidade de que x menos m seja maior ou igual do que t vezes φ é menor ou igual do que f de φ sobre f de tφ, onde o φ satisfaz a seguinte propriedade, que é a esperança de f de x menos m, uma conta meio complicada, é igual a f de φ. Então, o φ é o parâmetro que acerta todas essas contas, né? E aqui eu tenho que anunciar alguma coisa, então seja x uma variável aleatória e f crescente
positiva. Então, essa desigualdade vale. É importante notar que, se por alguma razão alguns desses números derem infinito, o que vai acontecer é que f de, né, principalmente o número perigoso de dar infinito, é que esse número poderia dar mais infinito. Se esse número der mais infinito, essa desigualdade é meio inútil, porque ela vai dizer que uma certa probabilidade é menor ou igual que infinito, que é bem verdade também, mas é bem inútil a fazer. E aí, observar que a desigualdade que a gente fez corresponde, não é isso? A você usar f como sendo elevar ao quadrado, né? Que é uma função crescente positiva nos números positivos. Bom, e por que isso é interessante para a gente? Voltando para o nosso exemplo, né? A gente sabe que a probabilidade de x menos m ao ser maior do que t sigma é menor ou igual do que 1 sobre t ao quadrado. E se a gente voltar ao nosso caso binomial, que é a mesma coisa, né, que as sequências de duas bolas, a média é n sobre 2. Então, a probabilidade de você se afastar da média mais do que t vezes raiz de n sobre 2 é menor ou igual do que 1 sobre t ao quadrado. E, nesse caso, né, o que a gente pode normalizar, e muitas vezes é bem-vindo, é a probabilidade de você se afastar da média com relação à variância ser maior do que t é menor ou igual do que 1 sobre t ao quadrado. Só que agora a gente tem duas escalas, certo? A escala da média, que é n sobre 2, que é um Ozão de n, e a escala da variância, que é raiz de n sobre 2, que é um O de raiz de n. E o que a gente está vendo, né, é que a média dividido pela variância, ou na verdade a variância dividido pela média, tende a zero. E aqui é importante, né, começar a botar uns índices n, que estão associados ao tamanho da sequência. Né? Então, sigma n sobre mn tende a zero quando n tende a infinito. E isso dá para a gente uma concentração que eu chamaria de relativa dos parâmetros. Certo? Por que é uma concentração relativa? Né? Porque a gente está olhando na escala da média. Então, olhando, bom, a média é da ordem de n sobre 2, a variância é da ordem de raiz de n sobre 2. Então, se eu fixar, por exemplo, se eu perguntar a seguinte questão, qual é a probabilidade de que x menos a média seja maior do que eu vou fazer tal vezes a média? Ou seja, se você errou da ordem de tal, né? E você pode pensar, eu estou afastado tal por cento. Né? Se tal você pensar em porcento, a probabilidade disso daqui acontecer é igual à probabilidade de x menos m ser maior. E quem é m? Né? M é 2 sigma ao quadrado. Então, isso aqui é 2 tal sigma ao quadrado. E aí, isso dá a probabilidade de x menos m ser maior que 2 tal sigma vezes sigma. E a gente acabou de ver que isso é menor ou igual do que 1 sobre
2 tal sigma ao quadrado. Como o sigma tende a infinito, certo? A variância ainda assim tende a infinito, mas a variância relativa, né, que é o fato que o m é muito maior do que o sigma, faz esse sigma aparecer no denominador, e aí a gente vê que a probabilidade da gente estar afastado da média e ter um erro relativo à média é muito pequena. Então, deixa eu escrever isso daqui como um erro relativo, né? A probabilidade de x sobre m menos 1 ser maior do que tal. Certo? Isso aqui é o erro relativo. A probabilidade do erro relativo ser grande é muito pequena. E, na verdade, grande tanto faz. Para qualquer t, para qualquer tal, deixa eu terminar aqui, para todo tal, a probabilidade de x menos m menos 1 ser maior do que tal tende a zero quando n tende a infinito. Ou seja, se você disser, eu quero acertar a menos de 0,01% a média, a única coisa que você precisa fazer é pegar um elemento combinatório suficientemente grande e ele vai estar por aí. Bom, para o caso particular, né, das sequências binomiais, a gente tem resultados muito mais finos porque a gente sabe muito mais sobre eles. Mas o que a gente acabou de ver, né, é um exemplo particular com técnicas bastante gerais, porque a gente já viu, não é isso? Que a gente pode calcular m e sigma, são, em algum sentido, fáceis de calcular para objetos combinatórios. E, na verdade, além de serem fáceis de calcular, elas talvez não sejam tão fáceis de calcular, mas elas muitas vezes vão ser fáceis de estimar.